Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 146. Estamos tratando do tema Lidando com as Emoções à Luz da Bíblia. E nós hoje temos um dia de sol lindo e maravilhoso para nós cultuarmos ao nosso Deus, buscarmos o nosso Deus com toda a intensidade do nosso coração. Hoje, dia de culto, que Deus nos abençoe nestes momentos. Nós estamos meditando sobre as irritações e as ofensas. Como nós podemos, então, reagir positivamente a elas. Apesar do fato de nós termos estudado ontem, de Deus dizer que está profundamente envolvido em cada detalhe da nossa vida, ainda há muitos que veem Deus como um triângulo nebuloso, desinteressado e até mesmo ausente das nossas vidas. No entanto, Deus, ele é um Deus presente, um Deus que se relaciona pessoalmente com cada pessoa e cada circunstância que nos rodeia também. Esses são instrumentos que Deus usa para aperfeiçoar então as nossas qualidades, a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos compara com as suas joias. Nós temos um texto lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 17, que nos diz assim: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, e poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então, Deus nos compara a joias preciosas, mas também como propriedade particular, exclusiva e muito preciosa dele. Mas nós estamos falando então quais são os instrumentos que Deus usa para nos lapidar. Deus precisa continuar trabalhando em nós e ele usa então vários instrumentos. E hoje nós vamos falar de alguns deles. Ontem nós apenas citamos, hoje nós vamos falar individualmente de cada um deles. Deformação física. A deformação física, dependendo, né, seja qual for ela também pode ser um instrumento de Deus para o nosso aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo reconhecia que seu espinho na carne era permanente. Deus não o permitiu para destruir Paulo, mas para mantê-lo dependente do Senhor. Quando Paulo exclamou isso, né, quando Paulo então percebe isso, ele exclama que para não me orgulhar demasiadamente, me foi dado um obstáculo físico, um dos anjos do Satanás para me vexar e impedir de germinar qualquer ponta de presunção. Por 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, mas foi-me respondido o seguinte: a minha graça é suficiente, pois quanto maior for a fraqueza, de maneira mais efetiva se mostrará o seu poder. Por isso eu resolvo com alegria me orgulhar da minha fraqueza. Esta foi a nova reação de Paulo, Paulo reagindo positivamente então a uma deficiência, a esta então fonte de irritação, porque ele decidiu que ele queria experimentar mais profundamente do poder de Cristo. Por quanto maior, diz ele, a minha fraqueza, mais forte ela me faz no Senhor, e eu posso experimentar o poder da sua ressurreição. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 7 a 10, nós temos então a reação positiva de Paulo a respeito da sua deficiência física. Nós temos também os elementos naturais, que também são instrumentos de Deus. Joel capítulo 2, versículo 25, fala sobre o exército de Deus. E
restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lacusta, pelo pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, temos elementos naturais que também contribuem, né, para o nosso aperfeiçoamento. Os nossos pais também são um instrumento de Deus para lapidar a nossa personalidade, o nosso caráter. As suas repreensões são os caminhos de vida, diz Provérbios 6, versículos de 20 a 23, diz assim: porque o mandamento que é o Pai, quer dizer, aquele que dá, que tem então a palavra, né, o mandamento, a palavra final é a do Pai, é uma lâmpada. E a lei, que é a mãe, então, que a mãe é aquela que instrui os filhos a seguirem, então, o mandamento do Pai, é uma luz. E as repreensões da sua correção são o caminho para a vida dos filhos. A importância, então, de nós reconhecermos nossos pais como um instrumento de Deus para nos repreender e nos ajudar nos caminhos da vida. Pessoas também são instrumentos de Deus. Então, a palavra de Deus é impossível odiá-las e amar a Deus. Em 1 João 4,20 nos diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e ele aborrece a seu irmão, ele é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode dizer que ama a Deus a quem não viu? O ímpio, né, a pessoa que não crê em Deus, o ímpio, também é uma espada de Deus, um instrumento de Deus nas nossas vidas. Salmo 17, versículo 13b, diz assim: livra a minha alma do ímpio, que é a tua espada. Mas também temos o homem do mundo. Salmo 17, 14, então ele continua falando sobre os instrumentos que Deus usa, né, para lapidar o nosso coração. Então, Salmo 17, 14 diz assim: dos homens que são a tua mão, Senhor, os homens do mundo. Nós temos também as autoridades, as leis governamentais estabelecidas por Deus também são um instrumento de Deus para lapidar a nosso caráter à semelhança do seu Filho. Jesus passou pela terra sem ter transgredido lei alguma. Na verdade, ele veio para cumprir a lei. Então, nós também precisamos entender que leis e autoridades, sejam elas quais forem, pequenas ou grandes, elas também servem para lapidar o nosso caráter, né? A oposição à autoridade ou leis, sejam elas quais forem, pequenas ou grandes, feitas por homens ou por instituição, quando nós reagimos negativamente ou reagimos de forma errada aos seus instrumentos, então nós acabamos não desfrutando do benefício que elas podem trazer para nós, né? Então, existem leis físicas, existem leis psicológicas e leis espirituais que regem a nossa vida e que obedecê-las, se submeter a elas, nos trazem as bênçãos que nós muitas vezes oramos, jejuamos para conseguir, mas nós acabamos de não recebê-la por muitas vezes não obedecer pequenas leis, pequenos mandamentos, né? Não respeitando e se sujeitando então às autoridades. Então, nós precisamos aprender a reagir corretamente a esses instrumentos que Deus coloca, que Deus usa para então conformar o nosso caráter à imagem e semelhança do seu Filho. Deus precisará então acrescentar irritações para atrair a nossa atenção para as características negativas que estas irritações devem refletir. Então, as irritações estão mostrando para nós, trazem para fora, então revelam para nós as características negativas
né, refletem essas características negativas, a fim de que nós possamos, então, corrigi-las em nossas vidas. Quando as irritações que são permanentes, como a do apóstolo Paulo, porque existem irritações que são permanentes e nós temos que aprender a lidar com elas. Mas existem irritações que são o quê? Temporárias. Mas nós também precisamos aprender a reagir corretamente a elas. Quanto às irritações que são permanentes, como a do apóstolo Paulo, Deus permitirá porque trarão um benefício maior à nossa vida do que qualquer outra dádiva, qualquer outro presente ou qualquer perda que nós tenhamos em nossa vida. Que possamos experimentar isso por ser a cruz que um cristão precisa carregar para seguir a Jesus. Lucas 9, 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos entender que muitas vezes nós temos coisas permanentes em nossas vidas que precisam, então, ser deixadas, entregadas a Jesus, né? E também isso nos ajuda, como aprendeu Paulo, a não ser orgulhoso nem presunçoso, mas experimentar a força na sua fraqueza e nas suas debilidades. Amanhã, então, nós vamos continuar meditando sobre as reações erradas e as reações corretas quanto às irritações e ofensas. Então, amanhã nós vamos encerrar esse devocional a respeito de irritações e ofensas, dando então as dicas bíblicas, conselhos bíblicos de como nós podemos então reagir corretamente a ofensas e também às irritações. Que Deus abençoe você e um dia maravilhoso na presença do Senhor com a sua família, em nome de Jesus. Amém.